Boa noite a você que nos assiste. Estamos aqui em mais um fechamento de Carta Capital com Mino Carta. Isso é a glória. A glória, a glória. Peço perdão pela minha voz meio fanha, graças a uma sinusite, enfim. Estava aqui conversando com o Mino sobre o Sérgio Moro e algumas comparações recentes. Sérgio Moro, juiz que comanda as investigações da Operação Lava Jato, lotado em Curitiba, que costuma com frequência fazer comparações da Operação Lava Jato com a antiga Operação Mãos Limpas, que foi a cabo na Itália. Estava conversando com o Mino sobre esse assunto. Faz sentido essa comparação, Mino? Just a moment. Eu, na origem, queria falar com juízes, de juízes. Então, por exemplo, alguém sustenta que o Corinthians ganha por obra e graça dos juízes. Eu não sei, sinceramente. Não sei, a minha ciência, o meu conhecimento não chega a poder discutir a questão de cátedra. Sei apenas que o Corinthians tem no seu comando aquele que eu considero o único técnico brasileiro do momento, que é o Tite. Esse cara estudou direito, futebol europeu, e embora possuidor de jogadores não excepcionais, digamos assim, consegue montar um time. Está jogando um futebol apreciável, eu diria. Digo assim, sem nenhum preconceito, porque na verdade eu não sou torcedor, em absoluto não sou torcedor. Gosto muito de futebol, joguei futebol na idade certa, mas eu faço essa observação a respeito do Tite. Agora, em relação ao Sérgio Moro, eu acho que esse rapaz, de muitos, inúmeros pontos, ele passa da conta. Mesmo porque, ab início, ele não percebe a responsabilidade que ele tem num episódio crucial na história do país no momento. Bem ao contrário da postura dos juízes da Operação Mãos Limpas, que eram juristas, não eram juízes. Havia ali, fora o Di Pietro, que na verdade era o Ministério Público, havia ali um grupo de juízes de altíssimo nível, autores de livros, gente que deu uma contribuição importante à história do direito. Então, já começa por aí que o senhor Moro se atira a certas considerações, no meu entendimento, bastante apressadas. Mas ele não se dá conta do que está em jogo. De um lado, é a própria economia brasileira. Quer dizer, que pode sofrer com a Operação Lava Jato um golpe muito grave. Se esta operação não for conduzida com a necessária equidistância política, o necessário equilíbrio e o necessário conhecimento das condições reais da economia do país, de um lado. E do outro lado, se ele não se dá conta de que ele está fazendo o jogo tucano, eu tenho que reconhecer que se trata de um imbecil. Eu acho que ele entende perfeitamente o que ele está fazendo, de uma forma meio atabalhoada, talvez, um tanto confusa, mesmo porque, de certos pontos de vista, ele me parece um ignorante. A Operação Lava Jato é uma operação que, além de ter sido conduzida à sombra de juízes que eram, na verdade, juristas. Mãos Limpas, perdão. A Mãos Limpas, sim, a Mãos Limpas, a operação a qual
ele ousa comparar a Lava Jato. Era conduzida por juízes de altíssimo porte, no conhecimento da matéria que eles tratavam, e, de um modo geral, no conhecimento da história, no conhecimento da literatura, no conhecimento geral de todas as manifestações humanas. Mas e eu duvido que tenha essas características o juiz Sérgio Moro, né? Mas eu diria que ele não se dá conta exatamente que a sua ação é estritamente política, terá efeitos políticos e é uma operação que deveria ter sido talvez realizada em outros momentos da história do Brasil, talvez desde sempre, e falar agora, nesse exato instante, de moralidade pública, né? De se tornar assim o dono de uma ética suprema que é preciso impor ao país, francamente, eu não posso aceitar. Ele está fazendo o jogo do tucano. E ele tem que saber disso. Tucanos esses que sempre foram perdoados. Nunca houve um juiz Moro para atrapalhar a vida deles. Lembremos, inclusive, que a Operação Mãos Limpas não conseguiu indiciar um único escasso comunista. E nesse tempo, ao contrário do que talvez pense o professor Dallari, que parece que não entende nada de Itália, e tantos outros que dirão que nada entendem da história recente da Europa, bem ao contrário, né? Bem ao contrário. Os comunistas não somente tinham 34% dos votos do país, tanto que cuidou-se a certa altura de encaminhar um processo que se chamaria compromisso histórico, ou seja, a união entre comunistas e democratas cristãos. Comunistas com 34% dos votos, democratas cristãos com 36%. Juntos, 70% dos votos. Mas os comunistas ganhavam o que na Itália são chamadas as eleições administrativas. Os comunistas tinham prefeitos em todas as principais cidades da Itália. As capitais de região, Roma inclusive, capital da Itália, mas tinham também nas cidades médias e nas cidades pequenas. A maioria dos municípios italianos eram administrados pelo Partido Comunista. Estamos falando de final do século passado, assim. Sim, tempo da Operação Mãos Limpas. O que a Operação Mãos Limpas desvendou eram as mazelas hediondas do Partido Democrata Cristão e do Partido Socialista. Esses eram os partidos que estavam encalacrados, atolados na porcaria, no mar de lama, né? Até os olhos. Não houve um único escasso comunista envolvido na operação. A esquerda italiana saiu imune do episódio. Naturalmente, no frigir dos ovos, a Primeira República morreu. Mas nem podemos dizer que a Segunda República nasceu. Segundo alguns historiadores, sim, mas eu me pergunto se a história é bem contada. Nasceu um certo marasmo. E quem se apresentou, o oportunista que se apresentou naquele momento, Berlusconi, ganhou favor popular. Mas é preciso sempre lembrar, num país que tinha perdido a fé, a esperança, né? Então, o empresário bem-sucedido, aparentemente vitorioso,
acabou sendo, por tanto tempo, um senhor forte dentro da política italiana, o que é lamentável. Mas comparar Mãos Limpas com Flávio Jato é absurdo. Inclusive, anote dois pontos importantes. Um deles diz respeito à delação premiada. Delação premiada é uma coisa do combate à máfia, às máfias italianas. Ou seja, Camorra, Napolitana, 'Ndrangheta calabresa, Cosa Nostra máfia siciliana. No combate às máfias, a delação premiada foi algo muito usado e muitas vezes bem sucedido. Devo dizer que os chefões da máfia estão na cadeia, estão todos na cadeia. Agora, extirpar o mal mostrou-se algo extremamente difícil, mesmo porque a direita política esteve e está em conluio com a máfia, com as máfias, dependendo do lugar. O que é gravíssimo, é um pavor, mas eu sublinho, a ideia de delação premiada é uma ideia que vale no combate à máfia. Outro ponto que eu acho importante ressaltar é que no caso da Mãos Limpas, muitos dos acusados, um bom número, maior do que se supõe, matou-se de pura vergonha. Eu gostaria que algum nativo se matasse envergonhado, né? Seria bom. Mostraria um certo conhecimento daquilo que há de ser a moral, né? Essa virtude extrema e tão pouco frequentada. Na esquina dessa rua, né, tem um cartaz exposto. Lê-se ali: carteira de habilitação suspensa, eu resolvo. Telefones, etc. Resolvo quer dizer o quê? Ir ao Detran e comprar alguém. Comprar a complacência do próprio departamento. Essa está ali há um mês. Parece que outros cartazes idênticos estão espalhados pela cidade de São Paulo. Ponha esse tipo de cartaz em Paris. Ponha esse tipo de cartaz em Londres. Ponha em Berlim. Ponha onde você quiser. Fora do Brasil. Ele será retirado imediatamente e a polícia vai entrar em ação. O prefeito da cidade vai entrar em ação. Aqui nada. Nós admitimos a corrupção. Ela está entranhada dentro do espírito nativo. Sejamos capazes de entender isso. E quem é o senhor Moro para bancar essa entidade superior? Para encarnar esse ser especial? Era isso que eu queria dizer. Tudo bem, terminamos com um brinde. Boa noite a todos que nos assistiram. E nesta sexta-feira, a Carta Capital começa a circular nas bancas, tablets e celulares. Obrigado.